Então, pessoal, retomando aqui, peço desculpas, tá? Eu tenho problema com edição de vídeo, então eu vou dividir em outra parte mesmo. Então, o que que eu achei aqui, ó? Eu vi que a minha glicose, ela pesa 180 gramas no total, né? Então, aqui eu fiz esse círculo aqui pesa 180. Mas eu sei que eu tenho um pedacinho aqui que corresponde a carbono. Ó, sei que um pedacinho aqui vai corresponder a hidrogênio e sei que um pedacinho vai corresponder a oxigênio, né? Eu quero saber isso em porcentagem, tá? Então, o que que a questão vai fazer? Ó, 180 gramas corresponde a 100%, né? E ele achou aqui o carbono 72 gramas, tá vendo? Então, quando ele fez isso aqui, ó, carbono, ó, essa multiplicação aqui, ele achou 72 gramas. Então, eu posso dizer que desses 182 gramas, 72 é de carbono. Aí, o que que ele fez? Ó, 180 corresponde a 100%, porque é o total, né? Logo, então, 72 vai corresponder a qual porcentagem? Ele achou 40. Então, 40% aqui, vamos dividir isso aqui, ó. Isso aqui seria 50%, né? Mas vamos dizer que ele é um pouquinho menos, ó. Isso aqui é de carbono, tá? Tô fazendo em porcentagem. Então, carbono, vou escrever aqui 40%, tá? Aí ele fez a mesma coisa aqui pro hidrogênio, tá vendo? Ó, 12 vezes 1, 12. Então, 12 gramas correspondem a hidrogênio, né? Aí você vai fazer a mesma coisa, ó, calma aí. 180 gramas, que é a massa total, corresponde a 100%. Né? Quando eu tiver 12 gramas de hidrogênio, qual é a porcentagem ali correspondente? Aí ele achou 6,67. Né? Então eu vou pegar um pedacinho aqui, ó. Na verdade vai ficar muito desproporcional, não é isso tudo não. É isso aqui, ó. É isso aqui. Esse pedacinho aqui, eu vou dizer que é o hidrogênio. Né? 6,67. Não, 6,7. Tá? E aí, ele fez ali, ó, o do oxigênio aqui, ó. O do oxigênio ele achou 96 gramas. Ele pensou a mesma coisa, ó, 180 corresponde a 100%, né? 180 é tudo, né? Quando ele tiver 96 gramas, vai corresponder a qual porcentagem? Ele achou um valor de 53,3%. 53,3%. Ou seja, vai ser esse pedacinho aqui, ó. Deixa eu apagar essa linha. Que vai ser um pouquinho acima da metade. Não ficou certinho pra caramba, mas o restante todo aqui, ó, é oxigênio, tá? Que vai corresponder a qual porcentagem? 53,3%. Né? O que que eu fiz? Eu estou vendo a porcentagem de cada elemento dentro do composto inteiro. Então, ó, estou falando de um cara que é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Né? A massa total 100 gramas. Né? 100% aqui é o meu composto. Né? Qual é a porcentagem de carbono dentro desse composto? 40%. Né? 53% fica com oxigênio e 6,7% com hidrogênio. Né? Então, quem está em excesso aqui? Oxigênio, eu tenho muito oxigênio. Né? Depois vai vir o carbono com 40% e o hidrogênio com 6%. Tá bom? E fechei aí a minha fórmula percentual, tá? Aí eu venho aqui na minha fórmula mínima, né? E ainda usando a glicose como exemplo, a fórmula mínima é isso aqui, ó. A fórmula da molécula da glicose é C6H12O6. Qual seria a minha fórmula mínima? Eu dividiria esses caras aqui por 6, todo mundo. Né? 6 dividido por 6, eu tenho 1. Então vai ficar 1 aqui, ó. 6 dividido por 12, né? Eu vou ter 2. Né? E 6 dividido por 6, eu vou ter 1. Né? O 1 nós não escrevemos, né? Então vai ficar assim, ó. O 1 fica subentendido aqui, né? Eu tenho um carbono aqui, já estou vendo ele. Né? Isso aqui é uma fórmula mínima, isso aqui é uma fórmula da molécula. Mas isso aqui é uma fórmula mínima dessa molécula. E tem que ser proporcional, né? É como receita de bolo. Né? Se eu for aumentar aqui, eu vou dar uma dobradinha aqui, eu vou ter que ir dobrando aqui e dobrando aqui. Né? Porque tem que ser um aumento proporcional. Então eu poderia fazer também, ó. 2H4O2. Sempre assim, ó. Esse é o dobro desse. 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 E aí eu posso ir aumentando até chegar lá, tá? Mas o que ele fala é sobre fórmula mínima. E como é que eu posso chegar a uma fórmula mínima quando ele parte de porcentagem? Porque é o que ele fez aqui. Deixa eu encontrar para você. Vamos no exemplo aqui, ó. E aí eu já vou te dar logo o macete, tá? O que ele fez aqui, ó.
Ó, o metanol é um aldeído mais simples, conhecido, que constitui o formol. Apresenta a fórmula 40% de carbono, 6,7 de hidrogênio e 53 de oxigênio. A partir dos dados apresentados, determine a fórmula mínima. Ele quer uma fórmula mínima do cara, né? Só que não é esse composto, né? Ele quer um metanol. Isso aqui é uma glicose, tá? Então vamos ver o que ele faz, ó. Ele vai pegar a porcentagem de cada um, então é carbono 40%, carbono 40%, hidrogênio 6,7% e oxigênio 53%. Eu vou escrever aqui, pra você ver certinho, ó. Deixa eu ler aqui, ó. Carbono 40%. Depois ele fala aqui do hidrogênio, que é 6,7%. Depois ele fala do oxigênio, que é 53,3%. Tá? Ficou até a mesma porcentagem, ó. Ah, não, porque eu peguei os dados do acético. Não, eu peguei os dados certos, mas ele está falando de um metanol. Ah, entendi o que ele está falando. Entendi. Olha o que ele vai fazer, ó. Ele vai dividir esse cara aqui pela massa do átomo em questão, tá? E o átomo em questão aqui vai ser o quê, ó? A massa molecular do átomo é o quê, ó? Carbono vale 12. A questão vai ter que te dar o dados. Carbono vale 12, hidrogênio 1, oxigênio 16. E aí tu vai dividir o cara da porcentagem pela massa molecular. E aí você só ignora a porcentagem. Você não precisa tirar da porcentagem, ó. É 40%, você considera 40. 6,7%, você considera 6,7. 53,3%, você considera 53. E aí você vem e divide todo mundo por sua respectiva massa. Então o carbono é 12, você vai dividir 40 por 12. O hidrogênio vale 1, você vai dividir esse cara por 1. O oxigênio é 16, você vai dividir esse cara por 16. Foi isso que ele fez aqui, ó. Dividiu 40 por 12, 6,7 por 1 e 53,3 por 16. E ele achou 3 valores aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o menor valor e vai dividir todo mundo por esse valor. Então o menor valor é 3,3, ó. Você vai dividir por 3,3, vai dividir por 3,3 e dividir por 3,3. Ele fez isso, ó. Dividiu todo mundo por 3,3. E ele achou 1, 2 e 1, tá? Ou seja, essas aqui serão as quantidades, ó. Então quantos carbonos ele vai ter? 1. Quantos hidrogênios? 2. Eu entendi o que ele fez aqui, ó. Ó, vou te explicar. Cadê? Tá aqui, ó. Quantos oxigênios? 1. Esse metanol é uma fórmula mínima da glicose. Por isso que ele chamou de metanol. Mas é a fórmula mínima da glicose, ó. Lembra que eu fiz? Olha como é que ficou. Olha esse cara aqui. E ele achou isso a partir da porcentagem, né? Ele pegou a porcentagem do cara, dividiu pela massa molecular, e aí de cada um. Achou 3 valores aqui. Ele pegou o menor desses valores e dividiu todo mundo por esse. Então, qual foi o menor valor? 3,3. Ele tem 6,7 e 3,3. Então, ele pegou 3,3 e dividiu por todo mundo. Ó, 3,3 por 3,3, 1. 6,7 por 3,3, 2. 3,3 por 3,3, 1. Né? Então, qual vai ser a fórmula aí mínima? CH2O. Tá? E aí a gente pode vir para uma fórmula molecular agora. Eu posso achar uma fórmula molecular a partir disso, né? Então, ó, vamos ler aqui, ó. O ácido lático possui em sua composição 36% de carbono, 6% de hidrogênio e 48% de oxigênio, né? O que ele vai fazer? Primeiro, ele vai achar uma fórmula mínima, né? Como é que ele acha a fórmula mínima partindo de porcentagem? Vai pegar a porcentagem e dividir pela massa molecular do cara. Então, se o carbono é 36%, você pega o carbono e divide pela massa dele, que é 12. A questão vai te dar como dados. Dados, carbono 12. Tá? Aí ele vai pegar o outro cara aqui, ó. Hidrogênio. É hidrogênio? Isso, 6%. Então ele vai considerar 6 e vai dividir pela massa do hidrogênio, que é 1. Né? Por último, ele vai pegar ali, ó, oxigênio, 48%. Oxigênio, 48%, dividido pela massa dele, que é 16. E aí ele vai achar 3 valores distintos aqui. Tá? Ele achou aqui, ó, 3, ele achou 6 e ele achou 3. O que tu faz agora? Tu pega o menor valor deles, é 3, e divide todo mundo por esse valor. Então, vou dividir esse por 3, esse por 3, esse por 3. Esse dá 1, esse dá 2 e esse dá 1. Ou seja, eu tenho um carbono, eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio. Foi isso que ele achou. Aqui, ó.
De novo o nosso metanol lá, tá? Aí, eu sei que isso daqui é uma fórmula mínima. Ele quer saber a fórmula do composto inteiro. Em seguida, é necessário realizar o seguinte cálculo. 90 por 30, porque eu quero saber quantos mols eu vou ter desse cara aqui. Outra forma de fazer isso aqui é isso aqui, ó. A massa molar do ácido lático é 90 gramas por mol, né? Ácido lático tem 90 gramas por mol. O que ele fez? Ó, 90 gramas dividido por 30, que é essa massa, porque ele vai achar essa massa. O carbono é 12, hidrogênio eu tenho 1, 2, cada um vale 1, né? Oxigênio 16. Aí ele foi aqui e achou 30. 30. Calma aí. Quantos mols eu vou ter desse cara aqui? Para poder dizer, para poder fazer minha fórmula molecular, né? Bom, ele falou aqui em cima no texto, ó, que a massa do ácido lático é 90. Então, 90 gramas que eu preciso, mas eu encontrei 3. A massa molecular que eu encontrei foi 3. N é igual a 3, ou seja, eu tenho 3 mols dessa molécula. Se eu tenho 3 mols dessa molécula, quantos carbonos eu tenho? 3. Quantos hidrogênios eu tenho? 6. Quantos oxigênios eu tenho? 3. Achei minha fórmula molecular. Show de bola? Não entendeu? Dá um pause, volta um pouquinho, que você vai entender. Né? Ele queria, ó, a massa molar do ácido mesmo era 90. Só que quando a gente fez todos esses cálculos aqui, a gente achou uma fórmula mínima. Tá vendo? E eu não quero fórmula mínima, eu quero a fórmula real do cara. Né? E aí o que ele me deu? Ele me deu a massa total do cara. A partir da mínima, eu acho isso. 30 gramas foi a mínima que eu achei, ó. 30 gramas esse cara tem. Calculei as massas individuais. Carbono 12, hidrogênio 2, oxigênio 16. Achei meu 30 gramas. Essa molécula tem 30. Cara, eu tenho aqui, ó. Quero saber. Eu tenho a massa do cara, do composto mesmo. Eu tenho quanto eu achei da mínima. Quantos mols eu vou ter, então, desse cara? Quando você dividir, você vai achar 3. Aí você vai pegar a fórmula mínima e vai falar que você tem 3 mols. Ah, beleza. Mas você tem 3 mols da fórmula mínima. Ainda nem é a mínima. Ele não quer a mínima. Ele quer a molecular. Quantos carbonos você tem aqui? 3. Aí você bota, ó, 3. Quantos hidrogênios? Aqui eu tenho 2, mas eu tenho 3 vezes essa molécula, não é? Então isso aqui vai dar 6. E oxigênio? 3. Achei minha fórmula molecular do composto. Qualquer coisa, se dá uma voltada aí, assiste de novo esse passo a passo. E tamo juntos sempre.